E aí, pessoal, bom dia, meus amigos. Tô gravando aqui pra vocês. Esse horário aqui são exatamente 6h30. O sol tá nascendo ali na janela, coisa mais linda. E vamos lá pro conteúdo. Hoje nós vamos falar de propósito. Porque eu resolvi falar desse tema logo de início? Porque vocês estão aqui nesse grupo comigo e esse grupo ele vai muito de encontro com o meu propósito, com algo que eu sempre quis fazer, que sempre teve no meu DNA, sempre teve no meu sangue, que é o propósito de me desenvolver e transbordar isso para a vida de outras pessoas. E propósito de vida, quando a gente fala disso, é muito engraçado que a gente pensa sempre assim, né? A gente vai fazer alguma coisa e fala, poxa, mas será que é isso mesmo para minha vida? Tá faltando algo, mas eu não sei o que é. E aí a gente começa a fazer as coisas e aprende que a gente tem que arrumar um emprego. Quando a gente está na parte do vestibular aí da vida, a gente começa a pensar o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou fazer quando eu crescer, principalmente na área profissional. Mas propósito é muito mais do que isso. Na verdade, ele é muito simples, mas é algo que tem que ser pensado, né? A gente não é aprendido, a gente não é ensinado a pensar no propósito. A gente confunde muito o propósito com o trabalho. Então a gente acha que, poxa, se eu não estou trabalhando é porque eu não tenho propósito de vida. Ou assim, o meu propósito ele tem que estar diretamente ligado com o meu trabalho. De fato, não tem como a gente dissociar a nossa vida do propósito e do trabalho. Mas também, a gente também tem que entender, como o Tony Robbins fala, Napoleon Hill fala, muita gente fala aí da área do desenvolvimento humano, que você tem que ter um objetivo principal bem definido, porque isso é o fruto do propósito. E isso também é o pai do resultado. Por quê? Se a gente não tem um alvo, um objetivo definido, a gente fica dispersando a nossa força entre várias áreas da vida. E aí a gente não consegue ter nenhum resultado excepcional em nenhuma. Porque você não tem um foco definido, né? Então, o que acontece? Poxa, Felipe, como que eu encontro o meu propósito de vida? Primeira fase, primeira etapa para buscar um propósito de vida, para encontrar, na verdade, porque ele sempre esteve aí dentro de você, é o autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Por quê? O propósito é algo que já está na sua identidade. Você já nasceu com ele. A grande questão é que a gente não consegue encontrar muitas vezes a nossa identidade. E é por isso que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Quando que eu quero encontrar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Perguntas. Então, fica aí uma pergunta para a gente pensar. Quem eu sou realmente? Qual é a minha essência? Claro, eu sei que gera muita reflexão e é uma pergunta para isso, ela é uma pergunta muito impactante. E é por isso que a gente tem que pensar nisso. Então pensa nesse conteúdo com calma, responde as perguntas aí, tá? E isso faz muito sentido na minha vida porque é algo que eu vivo diariamente, a gente sempre se pergunta, né, o que eu realmente sou, qual é a minha essência, porque isso faz a gente voltar para o propósito. Por quê? O propósito ele faz a gente acordar, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins, e entregar. A motivação não, a motivação ela acaba. Não é todo dia que a gente acorda motivado. Então, se a gente tiver o nosso propósito muito bem definido, muito bem claro, a gente vai conseguir ter um resultado diferenciado. Tá certo? Fica com essas duas perguntas. Quem eu realmente sou e qual é a minha essência? Pensa nisso, reflete nisso. O grupo nosso está aberto, ele é para a gente participar mesmo, para vocês falarem, trocarem ideia comigo, tá certo? E aí eu estou preparando uma série de conteúdos, muito provavelmente a gente vai fazer no domingo uma aula ao vivo, sobre o processo de tomada de resultados diferenciados. Então eu vou passar para vocês como que dentro da nossa cabeça a gente faz para mudar o resultado, que é só a ponta do iceberg. Entendeu? Gente, é isso aí. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado aí pela participação. E tamo junto aí. Vamos decolar para o próximo nível. Até mais, um abraço.